16.5, exercício 13. Bom, essa estrutura aqui de função se enquadra numa função real ou numa função vetorial? Vetorial. Tá certo, é uma função vetorial. Por que ela é uma função vetorial? Por causa do campo vetorial ali do Fzão e do I, do J e do K. Isso. Então você já falou assim, eu posso falar função vetorial, que é um termo, e existe um outro termo que não é equivalente, mas eles têm uma certa relação, que é a questão de campo vetorial. Então, só para ficar claro, se eu escrever assim, alfa de t igual a t i mais t ao quadrado j mais t ao quadrado menos 2k. É uma função real ou é uma função vetorial? Real? Não. A saída dessa Vetorial função ainda pertence, né? São elementos do R3. Que eu posso, se eu colocar aqui, ó, alfa de 1, por exemplo, o resultado aqui vai ser 1i mais 1j menos 1k. Tá? Então, eu estou associando um elemento real a um vetor. Eu posso pensar como vetor, ou o vetor aqui 1, né, que sai da origem e vai até o ponto 1, 1, menos 1, ou posso pensar só nesse ponto, o ponto 1, 1, menos 1. Tá? Mas é uma função vetorial. O que eu quero destacar com isso? Que a gente estuda as funções, a princípio, né, em dois grandes tópicos. As funções reais e as funções vetoriais. Então, é pela estrutura do contradomínio que eu classifico a minha função como real ou vetorial. Então, se a resposta de uma função como essa são elementos do R3, então é por aqui. Então, isso aqui é uma função vetorial. Essa função também. Os resultados dessa função aqui também são elementos do R3. Então, essa função me dá elementos do R3, essa função também me dá elementos do R3. Por isso, esses dois exemplos são exemplos de funções vetoriais. Só que essa função aqui não é um campo vetorial. Essa função aqui é um campo vetorial. Então, como eu falei assim, no universo das funções, algumas são reais, outras vetoriais. Se eu pensar só nas funções vetoriais, existem algumas que são campos vetoriais, um subconjunto. Tá? No universo das funções vetoriais, algumas são campos vetoriais. Tá? Então, o que caracteriza um campo vetorial? Essa aqui, eu entro com um valor real, então eu saio dos reais e caio no R3. Essa estrutura associa elementos dos reais com elementos do R3. Eu entro com um ponto aqui, ela desenha um vetor para mim, ou só o ponto final dele, tá bom. Se eu entrar com vários pontos, ela vai imprimir vários pontos no espaço. Então ela vai traçar uma curva, tá? Ela vai traçar aqui uma curva para mim. Então essa aqui é uma função vetorial com uma variável só. Uma aplicação imediata para ela é que ela desenha curvas no R3. Aqui não. Aqui é uma função que sai do R3 e cai no R3. Você entra com o valor do R3 e a saída é um elemento do R3. Tá claro? E com isso a gente monta um vetor. O ponto que você entra, aqui tá eu botei R2, né? Mas é R3. Eu entro com valores com elemento do R3 e a saída é um elemento do R3, que pode ser um vetor ou um ponto também. Vou pensar aqui, é um vetor. Com isso você pega e monta um vetor. Você vai pegar esse vetor aqui, que é a saída, e vou colocar aqui, a partir desse ponto de entrada. Então esse vetor que está aqui, que eu tenho, vou
pego ele e coloco nesse ponto de entrada. Esse que é a ideia. Eu fiz isso para um ponto. Se eu fizer isso para vários pontos, eu vou marcar vários vetores no espaço. É como se fosse uma nuvem de vetores. Então, aí esse conjunto, né, essa nuvem de vetores é o que a gente chama de campo vetorial. Tá bom? Então, essa função é uma função vetorial. Essa também. Mas toda função vetorial é um campo vetorial? Falem comigo, ou escrevam aqui no chat. Não. 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 Algumas funções vetoriais são campos vetoriais. E só de olhar, o que caracteriza? A própria estrutura já dá uma dica. Uma função que sai dos reais e cai no R3 é uma função vetorial com uma variável. Eu poderia ter uma função vetorial com 2 variáveis. Eu posso ter uma função vetorial com 3 variáveis. Mas será campo vetorial só essa estrutura? Uma função vetorial no R3 com 3 variáveis. Essa que associa elementos do R3 com elementos do R3. E me dá a possibilidade de representar um vetor no R3. Aliás, infinitos vetores no R3. Ok? Então, com relação ao conceito, a ideia, eu queria só que deixasse assim, bem claro a ideia do que é uma função vetorial e dentro desse universo, o que define um campo vetorial. Tá claro? Se no caso não tivesse aqui o f ali do campo vetorial, então ela ia ser só uma função vetorial, né? Como assim F? O f do campo vetorial lá, nessa questão, tem Isso. esse f do campo vetorial. Se em vez do f tivesse alfa de x, y, z, ela ia ser um campo vetorial Não. ou ela ia ser só um vetorial? Sim. Uma função vetorial? Então, não, a questão da letra, eu não estou nem falando da letra aqui, não. Estou falando da estrutura mesmo. Pode ser alfa. O negócio é sair do R3. A questão aqui é ela sair do R3. Ela sai do R3, você entra, ela tem 3 variáveis e o resultado vai ser elementos do R3 também? Sim. Então é um campo vetorial, pela estrutura. Se usou F, né, dentro de uma aplicação física de força, de campo vetorial, ou se usou qualquer outra letra dentro de qualquer outro contexto, eu considero como campo vetorial. Então, o que define quais são as funções vetoriais que são campos vetoriais? No R2 ou no R3? No R2 são funções que saem do R2 e caem no R2. E do R3 são funções que saem do R3 e caem no R3. São estruturas onde o número de variáveis é igual ao número de componentes da resposta. Então, isso aqui é um campo vetorial no R2. E aqui eu tenho um campo vetorial no R3. Graficamente falando, isso aqui vai me dar vetores no plano. E aqui eu tenho vetores no espaço. Tá? A diferença é essa. Tá claro? Show. Beleza. Sim, professor. Então eu tenho um campo vetorial. Dentro desses campos vetoriais, a gente pode fazer contas. Né? Eu posso fazer contas nesses campos vetoriais. Quais são as duas operações, né, aplicáveis nesse contexto de campos vetoriais? O divergente e rotacional. O divergente e rotacional, exatamente. Então, como é que você calcula o divergente de um campo vetorial? O produto escalar do vetor gradiente com o vetor do e calcula derivada em função de uma letra. Isso aí, beleza. Os dois falaram junto, mas eu entendi, os dois estão certos. O Matheus falou, pega cada componente, a componente P, a componente Q, a componente R, e deriva pela sua respectiva variável. Né? A primeira componente deriva com relação a X, a segunda componente deriva com relação a Y,
Você disse com relação a uma letra, né? E a terceira com relação a Z. É isso? Mas o resultado disso, você pega cada componente e deriva com relação a uma letra. No caso aqui, a sua respectiva. A primeira componente com relação a X, a segunda com relação a Y, a terceira com relação a Z. E o resultado? É um vetor ou o resultado é um escalar? Escalar. Não, Uma função escalar, né, professor? É uma função escalar, que pode ser constante, né? É verdade, é uma função escalar. É que eu estou pensando assim em função, né? Uma função real, né? Ou uma função vetorial. Beleza. E o Sérgio falou, não, o divergente é o produto escalar entre o gradiente aqui, genérico, e o meu campo vetorial. Né? Se você fizer aqui o gradiente genérico, derronde x, derronde y, derronde z, em aberto, vezes o campo vetorial, PQR, o produto escalar vai dar exatamente essa operação aqui. Vai derivar a primeira com relação a x, a segunda com relação a y e a terceira com relação a z. Tá bom? Beleza. A definição original é essa. E na prática, deriva cada uma mesmo com a sua letra e manda ver. Então, derivada da primeira componente aqui com relação a x é quanto? Olha aqui a primeira componente. Não tem x. Então, você trata como constante. Derivada de uma constante, A é zero. Derivada da segunda com relação a y. Aqui tem, né? Posso repetir a parte que é constante. Ó. Posso repetir o 2x. Posso repetir o z ao cubo. Vou me preocupar só com a derivada de y. A derivada de y é 1. E a derivada da terceira e última componente, com relação a z. Vou repetir a parte que é constante, o x, y ao quadrado. Vou me preocupar só com a derivada de z ao quadrado, que é 2z. Vezes 3, a gente fica com 6z. Então, esse aqui é o divergente. Ok? Então, com relação ao cálculo divergente, como é que tá? Tranquilo. Tranquilo? Show de bola. Então, aqui você calculou o divergente de um campo vetorial no R3. O divergente em qualquer ponto. Então, existe uma nuvem de vetores no R3, que, definidos em todos um campo vetorial como esse, não tem restrições nem para x, nem para y, nem para z. Então, esse campo vetorial está definido em todo o R3. Então, existem infinitos vetores nesse espaço tridimensional. Você consegue calcular o divergente de cada ponto. Então, posso perguntar de qualquer ponto. Por exemplo, qual é o divergente dessa função aqui em um ponto específico? No ponto 1, 1, 1. Substituindo, se você tem o genérico, é só substituir. O divergente é 6. Então, você calcula o divergente genérico, beleza? Você, com isso você tem qualquer divergente específico. E o divergente é o quê? Não é derivada? Derivada é uma taxa de Variação. variação. Então, a interpretação disso aqui tem a ver com uma taxa de variação. Então, em cada ponto, pode ter, né, taxas de variações diferentes. Pode ter a mesma taxa de variação, depende do meu campo vetorial. Ok? Isso aqui deu um divergente de 6. Quer dizer que a taxa de variação nesse ponto aqui, né, tem uma representação, né, assim, o contexto que se aplica a esse contexto aqui é o contexto da mecânica dos fluidos. E o objetivo de calcular o divergente é saber se em cada ponto, aquele ponto ali é um ponto de fonte ou é um ponto de sorvedouro, de convergência. Entende? Chegaram a dar uma olhadinha nessa parte da interpretação? Seria como se após esse ponto
os vetores fossem 6 vezes eles mesmos? É isso ou não? Não chega a ser 6 vezes, mas aumenta. Né? A gente Tem a ver pode com falar assim, aumentou 6 vezes. Na no vizinhança de caso, um ponto específico. Foi? no caso, esse vetor divergente, né, é a magnitude naquele ponto no campo, né, no qual vai dar a direção, a direção daquele campo naquele ponto. Não, a direção, você está falando aí, quando você falou direção, falou magnitude, está se referindo a um vetor. Talvez esteja mais próximo da interpretação do rotacional, que a gente pode comentar daqui a pouco. Mas aqui eu não tenho magnitude. Sim, eu tenho um tamanho, né? Mas é uma taxa. Tá bom? Aqui é uma taxa. Tá? Uma taxa de variação. Eu tenho uma nuvem de vetores no espaço. Em cada ponto eu posso ter vetores diferentes. Se eu estou nessa posição aqui do espaço, vamos supor, eu estou numa posição qualquer. Eu estou nessa posição aqui, beleza. Dizer que o divergente é 6 quer dizer que os vetores que terminam perto desse ponto são vetores menores do que os vetores que começam perto desse ponto. Então a gente pode simplificar assim, só para entender, né, a ideia. Antes desse ponto, eu tenho um vetor menor, depois eu tenho um vetor maior. Eu não sei se eu falei 6 vezes, mas eu acho que acho que eu não posso garantir isso que é 6 vezes, não, mas é maior. Tá? Isso em qualquer direção. Tá certo. Tá? Pode ser nessa direção. Eu posso mudar a direção. A questão é, termina na vizinhança, né? Na vizinhança desse ponto. Como é que está se comportando os vetores? Eu tenho um ponto. Na vizinhança dele, os vetores que estão terminando perto dele são menores do que aqueles que estão começando. Ok? Então é isso que está acontecendo. Aí a gente pode classificar o ponto. O ponto ele é fonte, nesse caso. Se está aumentando, se a partir dele aumenta o vetor, né? Então ele é um ponto que a gente chama de ponto fonte. Se fosse o contrário, ali é um sorvedouro. Né? Começa a acontecer ali uma tendência de convergência. Assim não. Algo que está dispersando, né? Ok? Ok. Ok. Beleza. Outra conta que a gente pode fazer nesse universo dos campos vetoriais. Além do divergente, qual é o outro? Rotacional. 3 componentes, rotacional. Então, a definição de rotacional é o produto vetorial. Não é isso? Rotacional de um campo é o produto vetorial daquele gradiente genérico com o meu campo vetorial. Aqui. Então, a definição dele cai nesse determinante. IJK, aqui o nosso gradiente em aberto, derronde x, derronde y, derronde z. E o meu campo vetorial P, Q e R. Se você fizer o determinante dessa matriz aqui 3×3, pelo método de Sarri ou pelo método Laplace, tanto faz, você vai cair na seguinte estrutura. Vou botar aqui com parênteses, tá? Primeira componente, vou fazer aqui por Sarri. Tira a primeira linha, a primeira coluna. Eu fico com esse menor determinante. Tá bom? Derivada de R com relação a Y, menos Q com relação a Z. Vou tirar a primeira linha e a segunda coluna. Vou calcular o menor determinante, mas vou inverter o sinal. Tá bom? P com relação a Z, menos R com relação a X. E o último componente é esse menor determinante aqui. Derivada de Q
com relação a x menos p com relação a y. Então, diferente do divergente, que é uma função escalar, que é uma função real, o rotacional é uma função vetorial. Tá bom? E aí, quanto que é o rotacional desse campo? Então, você vai derivar a terceira componente com relação a y. Quanto que dá a derivada dessa aqui com relação a y? Repete o 3, repete o x, repete o z, deriva só o y, que é 2y. Vamos ficar com 6xy z ao quadrado. Confere? Sim. Sim. Menos derivada de q com relação a z. Derivada da segunda componente com relação a z. Repete o 2, o x e o y e deriva só, se concentra na derivada só do z ao cubo. Vai dar 6xyz ao quadrado. Já vi que são termos opostos, né? Então vai cancelar. Vai dar zero a primeira componente. Tem uma interpretação. Depois a gente fala. Derivada de p com relação a z. Deriva a primeira componente com relação a z. 3z ao quadrado. E o y ao quadrado é só repetir. Derivada de r com relação a x. Derivada dessa aqui com relação a x. 3y ao quadrado, z ao quadrado. Também em termos opostos vai dar zero, a segunda componente. Terceira e última conta. Derivada de q com relação a x. 2y. Menos derivada de p com relação a y. 2y. Z ao cubo. Vai dar vetor nulo. Não é isso? O rotacional aqui Sim. é 0, 0, 0. Está aqui embaixo. É o vetor nulo. Então, esse campo vetorial possui um rotacional nulo. E qual é a interpretação disso? Aqui eu estou analisando uma nuvem de vetores, no R3. Essa nuvem de vetores, isso aqui seria um rotacional genérico, né? Mas percebe que essa função aqui, ela é uma função vetorial. A gente poderia ter aqui em cada componente expressões que envolvem x, y e z. Então eu teria aqui uma expressão genérica que me dá o rotacional desse campo vetorial em qualquer ponto. Então você poderia ter calculado um outro caso em que o rotacional desse uma expressão qualquer. Num ponto específico, você encontrou lá, que deu o vetor 2, 3, 7. Sei lá. Então esse aqui é um vetor associado a esse ponto. O que isso quer dizer? Que na vizinhança desse ponto, os meus vetores, daquela nuvem de vetores, estão girando. Mas estão girando como? Estão girando em torno do vetor rotacional. Então, o vetor rotacional, a direção e o sentido dele apontam para a direção e sentido em que aquela nuvem de vetores gira na vizinhança daquele ponto, do ponto específico. Tá bom? Então, aqui você usa a regra da mão direita, coloca o polegar no sentido que você quer, o seu indicador, né, vai dar isso aqui, ó. Botei ao contrário. Se eu colocar meu polegar aqui, nessa direção e nesse sentido, o meu indicador aponta assim, para esse giro nesse sentido. Então a direção e sentido do vetor rotacional me mostra o giro, e o tamanho do vetor rotacional mede a intensidade, a velocidade desse giro. Então a gente não desperdiça nada do rotacional. A direção e o sentido e o tamanho tem a sua interpretação lá dentro desse campo vetorial associado à vizinhança, né, desse ponto específico. Tá bom? Então já tem duas coisas aqui importantes. A definição do rotacional, com isso a conta que você tem que fazer, e a interpretação de um rotacional em um ponto específico. Até aqui, gente, como é que tá?
Ok, Tá professor. bem. Beleza? Bom, e agora tem esse caso particular em que o rotacional é zero. Se o rotacional é zero, quer dizer que na vizinhança de qualquer ponto, percebe que ele é zero aqui, mas zero sempre. Não importa o ponto. Em qualquer ponto desse campo vetorial, o meu rotacional é zero. Isso quer dizer que em qualquer ponto do R3, essa nuvem de vetores não apresentará, não apresenta nenhum giro. Ok? Não tem giro. Entendi. Em nenhum ponto. Ok? Essa que é a interpretação. Com isso, no universo das funções vetoriais, algumas são campos vetoriais. E os campos vetoriais que estão associados ao rotacional zero podem ser campos conservativos ou campos gradientes. A gente vai refinando. Se o rotacional não for zero, com certeza não é campo conservativo. Agora, quando o rotacional é zero, pode ser conservativo ou não. Mas tem que tomar só cuidado com o domínio. Qual é o domínio desse campo? É realmente todo o R3, sem restrição? Sim. Percebe que as componentes aqui não implicam nenhuma restrição? Então, se o domínio é todo o R3, percebe que o R3 ele é aberto. Ele não tem fronteira. Percebe que o R3 ele é compacto. Ele não tem nenhum ponto, né? Nenhum buraco. Nenhum ponto ali vazio. Então, quando a gente fala que um conjunto ele é aberto, né? Qualquer conjunto aberto, sem fronteiras, ele é simplesmente conexo, ou seja, eu posso ligar dois pontos por qualquer caminho e eu não saio daquele conjunto, e ele não tem buracos, o teorema vale na ida e na volta. Então, a gente tem o seguinte resultado. Se o rotacional de um campo vetorial é zero, então, o meu campo vetorial ele é conservativo, e vice-versa. Se o meu campo vetorial é conservativo, o rotacional é zero. Tá? Então, esse teorema aqui vale ida e volta nesse caso, né? Quando o domínio é todo R2 ou todo R3. Então, quando a gente calcula o rotacional e vê que é zero, então esse campo aqui ele é conservativo. Tá claro? Ok, professor. Tá A ideia claro, da sim. conta? Beleza. Matematicamente falando, a gente pode falar que ele é um campo gradiente. Tá? Então, o professor da física vai se referir a essa função como uma função, um campo vetorial, e além disso é um campo vetorial conservativo. Mas eu também posso falar, é um campo vetorial gradiente, que matematicamente é a mesma coisa. O que é isso? Ser conservativo ou ser gradiente, pela estrutura da expressão aqui, quer dizer que isso aqui coincide com o gradiente de uma função. Deixa eu colocar aqui em outra tela. Lembram o que é gradiente de uma função? Isso Eu quer tenho dizer, uma professor, função. Fala. isso quer dizer que a função f tem a mesma direção e sentido do vetor gradiente, né? Porque deu como Não, vetorial zero, quer dizer que. ou deu. Não, ela tem a mesma direção e sentido, com Do certeza, vetor porque ela gradiente. é o gradiente. Ela é o próprio gradiente. Quer dizer que essa Ah, tá. função fzão, ela é o gradiente de uma função fzinha. Tá? Quando eu tenho uma função fzinha com 3 variáveis, a gente pode derivar ela com relação a x, com relação a y e com relação a z. Se eu pegar essas derivadas e colocar dentro de uma estrutura vetorial, eu tenho o gradiente dela. É isso? Lá no início do curso, quando a gente falava de funções com várias variáveis, a gente já viu essa parte lá de gradiente. Então, o gradiente de uma função real é calcular as derivadas dela e montar um vetor. Ótimo. Agora estou falando que
que esse campo vetorial, esse vetor, é o gradiente de uma fzinha. Como é que eu sei? Uma vez que você já calculou o rotacional e viu que ele é zero, e ela está definida aqui em todo o R3, que é um conjunto aberto, simplesmente conexo, cumpre aquele teorema na ida e na volta. Se o rotacional é zero, ela é um campo conservativo. Se um campo conservativo, ela é um rotacional zero. Se o rotacional é zero, ela é um campo gradiente. Sabendo que é um campo gradiente, o rotacional vai ser zero. Tá bom? Isso você pode verificar. Acho que eu não fiz isso no vídeo, não. Mas se você calcular o rotacional de um gradiente, genérico assim, deixando indicado, você mostra que o rotacional de um gradiente é o vetor nulo. Tá? A demonstração seria essa. Para calcular o que a gente fez agora há pouco, né, com I, J, K, com essas derivadas de primeira ordem. Ok? Então, lá no bloco, nesse bloco aqui, do 13 em diante, fala assim, ó. Determine se o campo vetorial é conservativo ou não. E aí? Conseguimos determinar? Sim. Uma vez que a gente calculou o gradiente, vimos que ele é nulo, e vimos que o conjunto é aberto, simplesmente conexo, vale o teorema na ida e na volta. Então, se o rotacional é nulo, o campo ele é um campo gradiente, ou ele é um campo conservativo. Beleza. Então, já fizemos a primeira parte. Mas tem uma segunda parte. Se for conservativo, determine a função fzinha. Agora vem outra conta. Se ele é um campo conservativo, quer dizer que existe uma função que é a função potencial desse campo, fisicamente falando. Se ele é um campo gradiente, existe a função primitiva. Aquela função a mãe, né? A função mãe lá. Aquela que gera aquele gradiente. Então a conta aqui agora é a conta com o caminho inverso. Lá no início do curso, você tinha uma função, você calculava o gradiente. O exercício agora é o seguinte: sabendo que você tem uma função gradiente, descubra a função original. Foi? Iguala ela a zero e vai. Não, igualar a zero não. Como é que você calcula o gradiente? As derivadas parciais. Você deriva. Como é que você volta? Conhecendo as derivadas parciais. Se você tem a original e quer calcular as derivadas parciais, você deriva. E agora é o contrário. Agora você tem diante de você as derivadas parciais. Está falando o seguinte, que essas componentes aqui, tá? Está aqui embaixo. Essas componentes que a gente chama de P, Q e R, coincidem, isso aqui é uma coincidência, exatamente com as derivadas parciais de fzinha, com relação a x, y e z. Isso vai sempre acontecer? Não, isso é raro. Mas isso vai acontecer quando a minha função for gradiente. Quando, por coincidência, esse campo vetorial for gradiente de alguém. Tá? Então, agora você tem as derivadas parciais. Então, você tem as derivadas parciais. Como é que você descobre a função original? Igualando a zero? Não. Integrando. Integrando. Exatamente. Então, eu gosto de organizar assim, ó. Eu fiz lá quem viu o vídeo, eu fiz assim, que eu acho, até hoje, eu acho que é a maneira mais simples. Eu gosto de pensar em candidata. Qual é a minha primeira candidata à solução? Então, eu vou olhar só para a primeira componente, tá? Quem deve ser a minha função fzinha? Pensando no seguinte, que a derivada dela, com relação a x, dá essa função aqui. Responder a isso é resolver uma integral. Aí ficaria y ao quadrado, z ao cubo, x, né? Porque isso aqui é uma constante. Você só repete. Você estaria calculando a integral disso aqui com relação a x. Isso aqui é uma constante, sai da integral. Vai integrar 1. A integral de 1 é x. Então, essa aqui é a solução. É a função original, cuja derivada com relação a x
vai dar certinho aqui a primeira componente. Integramos com E relação a também vai dar x. certo para a segunda, né? Oi? Também vai dar certo para a segunda. Isso. Só que aqui, só para aproveitar aqui o gancho, antes de passar para a segunda. Além disso, eu posso ter ainda alguma coisa que não vai alterar o resultado. O que eu posso ter Que é aqui ainda, além constante. dessa parcela, que na hora que eu derivo com relação a x, zera e não vai mudar esse resultado aqui? Uma constante qualquer. Posso ter uma constante, exato. Só que aqui eu posso ainda ser mais genérico. Aqui eu posso ter uma constante ou eu posso ter uma função que envolva y e z exclusivamente, incluindo constante. Porque se você tem expressões que só tem y e z, e se você derivar essas funções com relação a x, você trata essas funções como se fosse constante. Então eu gosto de deixar indicado só para eu saber que eu tenho que ter isso aqui, mas eu posso ter na minha função original alguma coisa ainda que envolve y, vou fazer um z mais bonitinho, e z. Tá claro, gente? Essa expressão que pode ocorrer ainda, mas eu não sei se vai ser necessário ou não. Sim. Sim. Beleza. Então agora sim, eu vou repetir isso com a segunda componente e com a terceira componente. Então qual é a segunda candidata? Segunda candidata, vou dar aqui de cor. A segunda candidata a função primitiva. Qual deve ser a minha função original? Desconhecida. A função que gera, né, esse campo gradiente, a função potencial. Mas olhando agora só para a derivada com relação a y. O que tem que ter na minha função original? De modo que se eu derivar ela com relação a y, eu vou encontrar essa expressão. Vou integrar com relação a y. Integral com relação a y. O 2x sai, o z ao cubo sai. Se concentra só na integral de y. A integral de y é y ao quadrado sobre 2. Aí cancelo 2. O x só estava repetindo, o z ao cubo também. Então, a integral da segunda componente com relação a y deu essa expressão aqui, ó, que coincide com essa. Isso é bom. Só que, além disso, o que você pode ter nessa candidata que não vai alterar essa derivada aqui? Uma função que contenha x e z. Uma função que contenha x e z. Se você derivar com relação a y, expressões como essa, se trata como constante zero. Não altera isso aqui. Tá? Terceira e última candidata. O que tem que ter na minha função original, na minha função potencial, de forma que a derivada dela com relação a z dá essa componente aqui. Você vai integrar com relação a z. 3xy ao quadrado é constante, sai da integral. Vou integrar só o z ao quadrado, que é z ao cubo sobre 3. Com isso, cancelo 3 e fico só com essa expressão, que coincide com essa daqui, que é bom também. E além disso, eu posso ter uma função só em x e y. Então, nós integramos. Se eu tenho a original e quero calcular o gradiente, a gente deriva. Se eu tenho as derivadas e quero voltar para a original, a gente tem que integrar. Só que eu vou ter que integrar, sim, separadamente. E agora eu vou concluir. Qual é a conclusão? Quem é a função primitiva? Tá para cá. Quem é a função primitiva aqui? Procurada. A função f que eu quero descobrir é uma função que depende de 3 variáveis, mas ela não é uma função vetorial, é uma função real. Pela primeira componente, é necessário ter essa parcela. Pela segunda, também é necessário ter essa parcela. Pela terceira, também é necessário ter essa parcela. Então, essa parcela é uma parcela necessária, né, na minha função. Ela precisa estar presente na minha função. Então, eu vou colocá-la aqui.
É a expressão x, y ao quadrado, z ao cubo. Tá? O erro comum aqui, tem gente que vai somar. Não, não é para somar. Ela não vai aparecer 3 vezes, não. Ela vai aparecer uma vez. Porque ela é necessária tanto para a primeira, tanto para a segunda, quanto para a terceira. É justamente a derivada parcial dessa expressão, ora com relação a x, ora com relação a y, ora com relação a z, que vai dar cada componente dessa aqui. Tá bom? Pela primeira, não há mais nenhuma outra parcela necessária. Ela até permite mais alguma coisa, mas não há nenhuma necessidade. Essa aqui também, essa aqui também. Então não há nenhuma necessidade de nenhuma outra expressão. Então agora sim, para concluir, você pode colocar uma constante. Então com isso você não encontra uma função potencial. Você encontra uma família. Tá? No enunciado pediu o quê? Determine uma. Então você escolhe aqui um valor de C. Tá? Vou escolher então C igual a 0. Basta uma. Então a função potencial que você vai responder aqui, uma delas vai ser essa. X, y ao quadrado, z ao cubo mais 0. Tá bom. Poderia ser mais 5? Poderia. É outra. Ser mais de 15? Poderia. É outra. Você só precisa apresentar uma função potencial. Tá bom? Então essa é a conta. Então, dado uma função, você sabe calcular o gradiente. E agora você sabe voltar. Né? Dado o gradiente, você volta para o original. Que conta você vai fazer? Tem que integrar. Né? A novidade não é a integração. A novidade é você só esquematizar de forma prática, né? Para cumprir as necessidades de cada uma. Sem ter contradições, né? Contrariar a outra. É isso, gente. Veja aí se foi. Foi sim, professor. Foi? Então, todo esse bloco aqui está pedindo isso. Né? Porque a gente não vai... Por enquanto é só para treinar. Depois a gente vai ver, né? Algumas aplicações desse exercício. Porque se você tem um campo vetorial e você sabe descobrir a função potencial, então a função potencial carrega, né, informações importantes ali. E às vezes tem relações que a gente pode trocar o campo vetorial pela função potencial. E é mais fácil trabalhar com a função potencial. Ao invés de trabalhar com as derivadas, trabalha com a função original. Então todo esse bloquinho lá do 13 e seguintes é para treinar a fazer isso. Calcule o rotacional, veja se é 0, né, veja se cumpre lá as condições do teorema. Se o rotacional é 0, é um campo conservativo. Uma vez que é um campo conservativo, descubra a função primitiva, né, ou função potencial. Ok? Ok. Ok. Maravilha. Professor, foge um pouco do que o senhor não. falou no vídeo, mas aí tem lá no livro do Stuart. Qual a função do Laplaciano? Laplaciano, aquele das derivadas de segunda ordem? Lembra aí? Isso, o Laplaciano é o nabla ao quadrado, parece o divergente ao quadrado, algo assim. A função dele fisicamente, né, eu digo graficamente e fisicamente, a função dele. Ih, rapaz, agora tem que ver, não estou lembrando não. Tá falando Laplaciano é o gradiente. Não, é o gradiente do rotacional. É isso? Lembra aí. Ele fica, professor, ele fica o... Não, é divergente, né? É o divergente do gradiente. Então, existe um vetor gradiente. Existe uma função potencial. Você vai lá e calcula a função potencial. Não, existe uma função potencial, você vai lá e calcula o gradiente dela. Então, você tem o gradiente de uma função
potencial. Então, tem aqui um campo gradiente, um campo conservativo. Se você calcular o divergente desse campo conservativo, aí assim você encontra o Laplaciano, né, que você está falando, aquelas derivadas parciais, lembra aí. Veja se é isso. Sim, sim, professor. Então, vamos ver se eu posso lembrar aqui. Então, aqui você tem um gradiente. O gradiente é aqueles vetores que são ortogonais às curvas de nível, né, pensando graficamente, né? Então, eu tenho uma superfície, uma função qualquer. Aqui eu tenho até 3 variáveis, né? Então, vai até além. Então, eu tenho uma função qualquer. Aqui eu tenho um vetor que ele é ortogonal ao conjunto de nível dessa função. O divergente desses vetores é essa função aqui. Agora, a interpretação dentro desse gráfico, não estou lembrando, você acha? Laplaciano, não. Não lembro. Depois, se eu lembrar, te dou um toque. Pode Tá ser? bom, professor, beleza. Tudo bem. Ou se alguém souber Pode aí, ser, pode gente, ser. pode falar. Pode ser? A definição até lembrei. Agora, a aplicação tem que ver de novo. Show? Mas fica aí. Então, isso aqui é um resultado. Outro resultado importante, para quem não sei se todo mundo viu lá o texto base. Deixa eu ver. Um que eu já falei agora há pouco, né? O rotacional de um campo gradiente é nulo. Dá para a gente calcular também e verificar isso. E o outro é o divergente. O divergente do rotacional. O divergente do rotacional de um campo vetorial também é a taxa, né? A taxa de variação vai ser 0. Então, 3 observações aí. Importantes, depois tem as suas interpretações gráficas. Beleza? O que mais, gente, que a gente pode fazer? Então, com relação à nossa atividade, com relação ao rotacional, divergente, deu para fazer tranquilo? Eu não tenho mais dúvida sobre as atividades não, professor. Beleza. Tem outras dúvidas? Pode falar também. Pode ir além, sem problema. Ô, professor, eu fiquei muito na dúvida, Pois não? professor, do assunto da semana passada. Eu fiquei assim, Hum. eu ainda estou me batendo muito na parte da verificação, né, da integral tripla com coordenada esférica, conseguir fazer a transformação de coordenada, né? Por exemplo, a atividade, o teste da semana passada, me bati legal, professor, para fazer, sinceramente. Você quer que a gente resolva do teste de semana passada? Explicando? Pode ser, se eu puder, pelo menos fazer a primeira parte, né, que é a parte de troca das variáveis, que o resto é parte mais mecânica. Pode ser. Deixa eu pegar aqui. Que negócio, eu deveria até ter corrigido já, mas não deu. Tá? Vamos ver se semana eu adianta esses testes, pelo menos. Então, o primeiro passo, gente, é descobrir assim, qual situação é conveniente mudar o sistema de coordenadas para a coordenada esférica. Qualquer exercício de integral tripla vale a pena passar para a esférica? Não. Não, qualquer exercício não. Então, assim, quando você está resolvendo uma integral tripla, onde os limites de uma integral tripla, eles definem um sólido, claro, um sólido pode ser qualquer formato. Agora, se for um sólido que é a esfera, preferencialmente centrada, até se for uma esfera também deslocada, né, uma esfera fora da origem, às vezes é conveniente, às vezes nem tanto passar para a esférica. É conveniente, né, a conveniência é forte, a vantagem é grande quando o meu sólido tem a ver com uma esfera centrada, uma esfera na origem, ou qualquer parte dessa esfera, que é o caso aqui. Ó.
né? Aqui eu citei aqui o vídeo que está lá a explicação, mas o sólido ele está no primeiro octante. Ele está acima dessas superfícies. Tá? Então, quem são essas superfícies aqui? Posso tentar pensar separadamente. Que superfície é essa? Que superfície é essa? E essa aqui? Ah, já sei, eu sou craque em superfície. Beleza, manda aí. Ah, não, eu não sei não, professor, eu esqueci tudo. Mas eu sei identificar os traços. Opa, então já dá para você fazer alguma coisa. Se eu zerar aqui o Z, o que eu vejo no plano XY? Tem solução? Uma expressão começa aqui igual a zero? Tem, isso aqui vai ser zero em um caso. Qual caso? Isso aqui é zero. Raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado vai dar zero quando x for zero e y for zero ao mesmo tempo, não é isso? Isso aqui vai dar zero só no ponto 0, 0. Isso quer dizer que o traço lá no chão é um ponto. É o ponto 0, 0. Se eu zerar o y, o traço aqui é raiz de x ao quadrado, é um módulo. Então aqui é módulo, e se eu zerar o x, fica raiz de y ao quadrado, é um módulo. Então os traços aqui são funções modulares. E as curvas de nível são circunferências. Se você fazer aqui z igual a k, isso aqui cai em equações de circunferência. Então que superfície é essa? Que os traços são funções modulares e os traços são circunferências. As curvas de nível, né, são circunferências. Ah, eu tenho um cone. E aqui, que superfície é essa? Falem para mim. Esfera? É uma esfera. Se você zerar o Z, você tem um traço que é uma circunferência de raio 2. Se você zerar o Y, o outro traço é outra circunferência. Se você zerar o X, outro traço é outra circunferência. Os três traços são circunferências. Então tem aqui ó, os três traços circunferências de raio 2. Então eu tenho uma esfera. Aqui a igualdade define só a casca da esfera, tá? É só a superfície esfera. E aqui de forma semelhante, também é uma esfera. A diferença é que aqui é uma esfera, os traços são circunferências de raio 4. Então essa equação define a superfície esfera de raio 4. Ok? O sólido que a gente quer desenhar, ele está relacionado a tudo isso aqui. Só que ele está no primeiro octante. Depois a gente vê essa questão do primeiro octante. Mas eu poderia pensar nele todo. Ele está acima do cone. Ele está acima do cone, ou seja, do cone para cima. Tá? E está entre as superfícies da esfera. Percebe que o cone aqui é uma superfície de revolução, assim como as esferas também são superfícies de revolução? Nesse caso, em que o meu sólido ele é limitado por superfícies de revolução, o sólido também será uma superfície de revolução. Então eu posso me concentrar só nesse plano. Depois eu faço ele girar. Eu me concentro para identificar o traço só nesse plano e depois eu giro. Tá? Então aqui o traço do cone nesse plano é a função modular. O traço do cone da esfera menor nesse plano é uma circunferência. O traço da outra esfera nesse plano é outra circunferência. Então a parte do traço aqui nesse plano que está acima do cone é o que está acima da função modular. E entre as esferas é a parte que está entre as circunferências. Deixa eu deixar um pontilhado aqui, só para destacar as partes que estão acima do cone para cima, e entre as esferas.
Então, um corte do nosso sólido, total assim, né, vamos dizer, seria essa região aqui, ó. Esses pontos aqui são pontos importantes. Se eu girar essa figura em torno do eixo Z, eu tenho um sólido. Tá? Não sei se vai dar para enxergar alguma coisa aqui, mas é isso. Isso aqui, gira aqui e gira aqui. Consegue visualizar um sólido que está acima do cone e entre as esferas? Claro, isso aqui é o sólido todo. O que a gente vai desfazer aqui é só uma parte dele. Beleza? Alguma pergunta, gente, até aqui? Uma parte dele. Essa é só essa parte que a gente já tem ali, aquele traço que a gente já fez para cá. E algo para cá também, né? O desenho aí, o jeitinho que vocês fizerem, tá bom, que o negócio não é fácil, não. Tem a ver com essa figura. Ainda bem que meu desenho ficou uma negação esse meu desenho aí. É como se fosse um quarto, né? O que eu gostaria de desenhar aqui é como se fosse um quarto desse desenho aqui. Eu vou partir aqui, ó. Isso aqui é uma empadinha. Eu vou partir essa empadinha aqui em 4. Eu vou ficar só com essa parte da frente. Mas a ideia é essa. Mas eu consigo visualizar as faces desse sólido? Percebe que esse sólido aqui, a resposta final, que é só um quarto daquele ali, a superfície de cima é a esfera de raio maior, o fundo dele é a esfera de raio menor, a lateral aqui é parte do cone, não é isso? E ainda tem esses dois cortes, o corte daqui, do plano YZ, e o corte daqui, o plano do XZ. Ok? Então esse era o esboço desse sólido. Ah, não, mas eu quero agora calcular o que pede mesmo na questão? O volume desse sólido. Então, qual é a estrutura matemática que calcula o volume de qualquer sólido? A integral tripla? A integral tripla de quanto? De 1. De 1. Então, se você calcular a integral tripla de 1, considerando o sólido, você tem o volume do sólido, seja ele qual for. Então aqui, a parte, como eu vejo que esse sólido ele é parte, né, ele é limitado ali ele é uma partição da esfera, então vale a pena passar para a coordenada esférica. Acho que o primeiro passo é esse. Né, igual o Sérgio está falando, estou com dificuldade. Então assim, a primeira coisa, gente, você só vai passar para a coordenada esférica quando o sólido for a esfera ou qualquer pedaço da esfera. Nesse caso aqui, o nosso sólido é um pedaço de uma esfera? É um pedaço da esfera de raio 4. Você tirou ali a esfera de raio 2 dentro dela, ainda cortou ainda pelo cone, ainda cortou pelos quadrantes. É um pedacinho da esfera de raio 4. Então, por isso, vale a pena passar para coordenadas esféricas. O que você precisa para passar para coordenada esférica? Qual é o kit? Tem a parte que é decorar. Tudo que é x, y e z, você vai trocar por quais expressões? Em termos, né, de ρ, θ e φ. Eu gosto de escrever assim, porque a gente lembra da polar, ó, ρ cosseno, o r seno, o r cosseno e o r seno. Só que tem mais. Seno φ, seno φ. E o z aqui, que é novidade, ρ cosseno φ. Então, a relação entre as cartesianas e as polares é essa aqui. Como aqui a minha função é constante, não tenho o que trocar, então continua sendo 1. Mas se tivesse qualquer expressão, iria deixar de ser x, y, z, iria passar a ter esse formato aqui, de ρ, θ ou φ. Além disso, tem outra parte que a gente não pode esquecer.
além de trocar. Toda troca de variável dentro da integral tem um fator de correção, não tem? Tal do jacobiano. Qual é o jacobiano da esférica? Rho ao quadrado seno de φ. Rho ao quadrado seno φ. Né? Então, eu vou trocar aqui o dx, dy, dz por Rho ao quadrado seno φ. De Rho, de θ e de φ. Então, decorar essa relação, não esquecer do jacobiano. Mas agora que vem o mais importante, saber descrever. Aqui você precisa descrever o sólido, mas em termos de Rho, θ e φ. Esse sólido, esse 1/4 aqui da empadinha, é um sólido que é formado por infinitos pontos. Cada ponto tem um Rho. Os pontos que formam esse sólido têm um Rho variando de quanto a quanto? Ora, uma vez que eles estão entre as esferas de raio 2 e 4, esses pontos têm distância até a origem entre 2 e 4. Não é isso? Sim. Não é? O Rho? Então, todos os pontos que estão aqui, dentro dessa empadinha aqui, voando, tem um Rho entre 2 e 4. Ah, preciso também ver o θ. Como é que você vê o θ? Você precisa projetar esse sólido no chão. Qual é a sombra desse sólido no chão? Percebe que eu estou só no primeiro octante. Então a sombra lá no chão vai ter sombra só no primeiro quadrante. Logo, o θ está entre 0 e π/2. E a última variável? O φ. Todos esses pontos aqui que compõem o sólido têm um φ. Então, o Rho é a distância do ponto até a origem. O θ projeta no plano XY e mede como se fosse o teto da polar. Agora, o φ é um ângulo novo. Um ponto qualquer desse sólido aqui, um ponto qualquer do R3. O φ é o ângulo que esse ponto aqui faz, né? Você tem que ligar esse ângulo na origem e ligar esse ponto à origem e medir esse ângulo que esse segmento faz com o eixo Z. Tá? Então, os pontos que estão aqui dentro desse sólido tem um φ variando de quanto a quanto? Os pontos que têm o menor φ são os pontos que estão aqui sobre o eixo Z. Esses pontos têm φ igual a 0. Os pontos que estão mais longe do eixo Z são os pontos que estão nessa face aqui de fora. Estão na casquinha do cone, que tem φ igual a π/4. Todos os pontos que estão dentro do sólido terão um φ entre 0 e π/4. Aqui está a vantagem em se passar para a esférica. A vantagem de ter os 6 limites constantes. Tá? Então, o mais importante é isso, é saber em que momento passa para a esférica e saber como passar. Esse como passar, parte aqui é decorar esses resultados e parte é saber descrever o sólido. No caso aqui, o Rho variando de 2 a 4, o θ de 0 a π/2 e o φ de 0 a π/4. Agora você pode integrar na ordem que você Eita, eu preferir. botei π/2, errei tudo então. Não entendi. Eu botei o φ, botei ele variando de 0 a π/2. Então, o φ variando de 0, φ igual a 0 são os pontos que estão em cima do eixo Z. φ igual a π/2 são os pontos que fazem 90 graus com o eixo Z. Então, são esses pontos que estão aqui no chão. Ó. Percebe?
São Realmente, só realmente. os pontos que estão em cima do plano XY tem φ igual a π sobre 2. A gente não abriu tudo isso. Aqui o sólido, ele abriu, é como se fosse um guarda-chuva fechado, né, de cabeça para baixo. Ele foi abrindo, abrindo, e parou aqui, a abertura. A abertura máxima é o cone. Não importa a direção, se é para cá, ou para cá, ou para cá. Não chega a ser π sobre 2. É o cone lá. Que a gente lembra, se a gente for fazer os traços, se você zerar aqui o z, o y, ou zerar o x, você cai na função modular. Então, ou seja, são semi-retas, né, que compõem ali um pedaço até da identidade. Esse aqui é como se fosse um pedacinho da reta identidade. Então, esse ângulo aqui, ó, é π sobre 4. Ok? Então, qual é a diferença do sólido aqui inteiro para o sólido... Deixa eu voltar aqui para limpar a tela. Não, a questão pedia... Acho que eu apaguei demais. A questão... Aqui eu fiz o sólido inteiro, essa empadinha aqui toda. Aqui eu fiz só 1/4 dela. Aqui estaria só 1/4 dela. A gente tirou a diferença da descrição de um para outro, é só controlar aqui uma coisinha ou outra. No caso, a diferença da descrição desse para essa inteira seria só mexer em uma das variáveis. A gente não iria mexer no ρ. O ρ desses pontos e desses são os mesmos. A gente não iria mexer no φ. O φ desses pontos ou desses são os mesmos. A diferença entre esses dois está aqui, no controle do θ. Enquanto a sombra desse aqui está só no primeiro quadrante, a sombra desse está nos 4 quadrantes. Então, o θ aqui é de 0 a 2π. Tá bom? Então, a diferença da descrição desse total para esse aqui é só o controle do parâmetro θ. Que aqui parou em π sobre 2. Né? O outro lá era até 2π. Tá bom? Então vai ter uma renda de conta, né? Se você botou lá até π sobre 2, o seu volume vai ser um volume de um sólido além desse. Né? Seria de um sólido que pega tudo isso aqui, assim. Ó. Tudo isso. Aqui. Assim? Toda essa Professor? parte aqui, ó. Oi? Professor, na minha prova eu considerei porque o senhor falava em primeiro octante. Então, na hora de Isso. desenhar as esferas, isso até nem interferiu no meu cálculo. No meu cálculo eu usei os limites certinho. Mas foi mais no meu desenho, porque na hora de desenhar as esferas e o sólido que a questão pede, eu considerei como semi-esferas, porque você estava no primeiro octante. Eu fiz uma consideração errada? Não, se você está no primeiro octante, né, com certeza, você já está na... Se você considerou a semi-esfera, você ainda considerou até mais do que isso. Então, assim, eu, por exemplo, eu considerei a esfera inteira, a princípio. Entende? Deixa eu tentar te explicar aqui pelo desenho. Assim, você poderia focar direto só no primeiro octante. Ah, não, você pegou Você pegou a semi-esfera superior, foi isso? Depois a outra semi-esfera Isso. menor, assim. Só que depois eu teria Isso. que ter colocado o cone, pegar a parte que está acima do cone. Então é só essa parte aqui, que está aqui acima. Isso, Acima do cone foi e mais entre ou as menos isso esferas. que eu fiz. Isso. Mas eu poderia ir direto no primeiro octante também. Você poderia ter pensado nas esferas só no primeiro octante. Aqui a esfera menor, os traços dela aqui. Seria 1/4 de cada círculo daquele. Os traços da outra. Aqui seria 1/4 de cada circunferência daquela. E agora aqui eu tenho uma reta e aqui eu tenho outra reta. Então aqui eu tenho esse giro aqui, né? Esse giro aqui e aqui esse corte.
Algo desse tipo. O desenho ficou uma benção. Isso, foi isso mesmo que eu fiz, isso. Pode Foi ser, esse desenho assim que você também. fez aí. Então, mas aqui está pontilhado, a gente não chega, né? Quando eu me refiro aqui a esses pontos, o quanto eu me afasto do eixo Z, não chega a ser π, né? A π sobre 2. A gente parou um pouco antes. Não, aí não dá Mas você pode partir da esfera inteira, ou da semisfera, ou de um quarto da esfera, tanto faz. Ah, sim, então não está errado, né? Só foi uma outra forma de desenhar. Não, você partir não, agora você concluiu pensando em tudo. Por exemplo, aqui eu parti de tudo, mas a minha conclusão não foi essa, a minha conclusão está aqui. Essa que é a minha resposta. É que o meu desenho ele Entendeu? já foi feito considerando o primeiro quitante. Aí com Tá base ótimo, naquele beleza. desenho eu tirei os limites. Ah, tá bom Entendi. então. Falou. Isso aí. As contas aqui, gente, posso deixar? Depois eu vou colocar lá o gabarito direitinho, tá? Você vai integrar com relação a ρ, separadamente, os limites são constantes, depois integra com relação a θ, por último com relação a φ. É só uma questão mesmo da continha. Tá bom? Conseguiu Beleza, professor, responder a ótimo. pergunta, Sérgio? Foi? Não, conseguiu. Na verdade, eu até fiz a ser certo, né? Que eu tava vendo aqui, consegui fazer o certo. Só que, na verdade, o que me pega é o desenho, professor. Porque você fez o desenho aí, o seu desenho eu já consegui já ver os limites certo. No meu eu fico me matando tempo. Mas é isso mesmo, é um processo. A gente vai mexendo, tem que mexer mesmo, botar a mão na massa, né? Deixa o desenho mostrar pra gente. Só que desenho, a gente faz o que a gente pode, né? Mas assim, o esboço, é sempre assim, a gente fala, não é um desenho, é um esboço, né? O esboço tem que ter algumas informações importantes. Pode estar torto, pode estar tremido, não tem problema. Mas algumas informações tem que estar importantes. Né? Onde corta o eixo, né? Onde os traços se cortam. Só para você ter essa noção. Deu para ter a noção, tá ótimo. Tem gente que mandou assim para mim, fez um desenho e escreveu do lado, né? O que era. Eu falo, tá bom, a gente aceita, não tem sempre sem problema. Valeu, gente. Mais algum tópico que eu gostaria que a gente falasse? Rapidinho. Ou tá bom? Podemos fechar? Podemos sim, professor. Valeu, professor. Então, maravilha. Valeu. Pessoal, obrigado aí pela participação. Tá? Boa noite, professor. Atenção aí com a entrega da data amanhã, né? Da atividade. Não deixem de entregar. Tenham uma boa noite, uma boa semana de estudos. Vai daqui para frente Valeu, rapidinho. Estamos na reta final já. Tá bom? Grande abraço. Valeu. Qualquer coisa é só mandar uma mensagem lá no WhatsApp. Valeu.